Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Comentários Madison Wagner, direto ao ponto. Madison, boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde aos ouvintes do Redação Plus. Numa segunda-feira em que temos assistido, ou assistimos durante o final de semana, mais uma escalada do caos no Brasil. Eu digo do caos no discurso, eu digo do caos nas prioridades, eu digo do caos na política. Que parece que não tem o que debater, além de fake news, além de apontarem um dedo um pro outro, ladrão é tu, não, ladrão é você, ladrão é fulano, ladrão é beltrano. Todo mundo com teto de vidro. Agora, algumas prioridades no país estão sendo, eu não diria nem questão de julgamento, investidas, mas será que essa é realmente a prioridade para a gente discutir, por exemplo, os ministros do Supremo? Eu digo isso porque começou a votação no Supremo, ou está sendo analisado no Supremo, a questão do piso salarial. E o ministro André Mendonça, foi o primeiro a votar, votou para restabelecer os efeitos da lei que definiu piso salarial de R$ 4.700, R$ 750 para os profissionais da enfermagem. Mendonça foi o primeiro integrante da corte a se posicionar contra a suspensão da norma no julgamento do tema, que ocorre em plenário virtual. Até agora são 5 votos para manter a lei suspensa e, de acordo com a decisão liminar já proferida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no último dia 4, a lei deve ficar suspensa. E eu digo que seria essa realmente uma prioridade para chegar até a análise de um Supremo Tribunal Federal? Será que não resolveríamos esses problemas dando suporte aos hospitais para pagarem o piso? Melhorando, por exemplo, a remuneração via SUS? Para que os hospitais tivessem ou tenham fôlego para pagar o piso salarial? No final das contas, quem vai pagar pelo erro dos deputados e senadores ao aprovarem, do próprio presidente ao sancionar a lei? Uma lei atravessada? Eu digo atravessada não pelo valor, acho que enfermeiro poderia ganhar muito mais ainda. Isso não é um salário muito pequeno, me surpreende. Você ter que cursar uma faculdade, se dedicar e investir para ter um piso de R$ 4.750. Mas isso mostra o quanto a nossa política está invertida. Faz-se leis única e simplesmente para dar uma justificativa à sociedade, sem estudo, sem debate, sem ver as realidades, sem dar o suporte necessário para que essa lei seja cumprida, para chegar num momento como esse em que o Supremo Tribunal Federal vai simplesmente barrar e frustrar os profissionais de enfermagem, que, vale salientar, foram verdadeiros heróis durante essa pandemia e merecem muito mais do que isso. Mas essa discordância entre o judiciário, entre o legislativo e entre o executivo nos mergulha num caos republicano, onde as nossas instâncias de poder não se entendem, onde um ministro pega uma lei aprovada no Congresso e simplesmente uma decisão monocrática que, para mim, arbitrariamente barra. Bom, a decisão está sendo seguida pela maioria dos ministros, mas isso não tira a decisão do ministro do Luiz Roberto Barroso, de forma unilateral, a decidir barrar uma lei que foi aprovada por muitos parlamentares escolhidos pela população. Faltou discussão, faltou debate, faltou análise, faltou colocar a população no orçamento do país. Porque nós estamos falando de uma categoria, os enfermeiros. E quantas categorias da própria saúde não precisam de uma remuneração melhor? Quantas categorias
ligadas à infraestrutura, à engenharia, também não precisam. Quantas categorias não estão precisando de um reajuste ou de um piso salarial, no mínimo, justo? Mas o Brasil não está preocupado em discutir isso. Ou está? Será que eu estou enganado? Nós estamos mais preocupados em discutir a torcida organizada, né? De cada lado. É tanto que a torcida organizada bolsonarista, né? Mais uma vez, e falam tanto, né? Em direito à manifestação, falam tanto em que, bom, pelo menos uma parte, né? Que são democráticos, mas, no entanto, ó, jornalistas de diversos veículos foram expulsos, viu? Da Convenção de Assembleias de Deus do Ministério Madureira, em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, antes de o presidente da República, Jair Bolsonaro, se pronunciar. Profissionais da Agência Estado, da Folha de São Paulo, do Globo, foram abordados por seguranças do evento que chegaram a filmar os jornalistas e acompanhados, né, e acompanhando para fora da arena. Parabéns, né? Quanta democracia, né? Assembleia de Deus, Madureira, né? Quanta democracia, quanto respeito pela vida, pelas pessoas. Vocês devem ser os mesmos que defendem a vida no ventre, mas defendem matá-la depois que sai do ventre. Que não estão nem aí para armar a população se a violência vai aumentar ou não. O único sentido de vocês é seguir líderes religiosos que tem um discurso atravessado, que ninguém sabe se está mais ligado à política do se dar bem ou realmente o que pregava Jesus Cristo. Mas é por causa de gente como vocês é que esse país está no caos em que está. Que defendem Deus de um lado e estão só preocupados com o próprio umbigo do outro. Dinheiro na conta. E o caos, ele parece que está só começando, né? Revoltante aquela cena de um apoiador do presidente Bolsonaro, que é ligado ao agronegócio, humilhando uma diarista que moradora lá do município de Itapeva, em São Paulo, negando uma marmita única e simplesmente porque ela disse que era eleitora do Lula. Quanta democracia estamos vendo nesse país, viu? Aliás, estamos muito longe da democracia, do debate. Manifestantes estão bloqueando, inclusive nesse momento, a rodovia CE-050, ali na altura do município de Fortim, perto de Fortaleza. E sabe o que eles querem? Conversar com a governadora Isolda Sela, só isso. Mas não são recebidos, porque o povo não é recebido, não é priorizado, não está no orçamento de quem está no poder. Ô, governador Isolda Sela, é só uma conversa, é preciso que indígenas, quilombolas, pequenos agricultores fechem uma rodovia? Que estado é esse? Que tem sido governado, segundo dizem, pelo debate, pela a boa conversa, por projetos, inclusive, muito interessantes. É a verdade, nós já trouxemos aqui. Mas falta o mínimo. O mínimo que se pode ter é debater com as categorias, debater com as empresas. Evitaríamos, por exemplo, que projetos ou que decisões ou que leis, como a que foi aprovada do piso salarial dos enfermeiros, chegassem até o Supremo. A verdade é que enquanto nós continuarmos, enquanto a gente for incapaz de aceitar uma escolha diferente, uma escolha divergente, aceitar uma opinião que não seja a sua, é certeza que nós vamos continuar no caos.